4. Ele fala assim, olha, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Isso é uma afirmação, não é uma suposição. Todo que comete pecado é escravo. Tá certo? Então, continuando. Então, essa escravidão não é uma escravidão política, não é econômica, não é social, mas é espiritual. O homem vive sob a opressão do pecado, ele vive sob a opressão de Satanás, sob a opressão da própria lei de Deus e sob a opressão da morte. Tudo isso a gente pode confirmar em Romanos. Tá, meu? O problema ele se agrava porque o homem não pode libertar-se a si mesmo. Esse é um dos grandes problemas do humanismo. É você achar, eu vou parar, não vou fazer mais isso. Não vai conseguir. Você não tem essa capacidade. Então, o homem ele não pode organizar sua vida como se fosse uma pessoa livre. E é na impossibilidade do homem que Jesus aparece como verdadeiro libertador. Você não vai conseguir sozinho. Você não é capaz. Você vive como escravo do pecado. Não tem como. Então, Jesus vai trabalhar. Sempre aqui ele está num debate com os fariseus. Você pode sempre ver que ele está debatendo com os senhores da lei, com os legalistas, certo? Com aqueles que se achavam o dono do conhecimento, né? Então, Jesus ele vai trabalhar aqui uma coisa muito importante que vale para a gente: o perigo de morrer sem Jesus. Né? Você sabe que a vida, a própria Bíblia diz que é como uma névoa, não é isso? Você está aqui agora, daqui a 5 minutos tu infarta, pum, cai aqui mortinho. E aí? Você vai ali fora, uma bala perdida, pega, morre. A qualquer momento, crente morre. Né? Não é só os outros, não. Qual o perigo de morrer sem Jesus? Jesus defende a sua missão e autoridade perante os judeus. No seu discurso, o mestre revela que o perigo que os judeus corriam de morrer em seus pecados, né? É o quê? Rejeitar Jesus implica em permanecer morto espiritualmente. Como uma pessoa pode morrer em seus pecados? Como é que você pode morrer em seus pecados? Espiritualmente falando. Estou falando da eternidade. Lembra da eternidade? Aquilo que a gente está tentando trocar aqui para ter uma vida melhor, né? Para votar no cara que vai resolver o teu problema, não é isso? A gente está passando esse momento por isso, né? Não, esse aí vai resolver. Eu estou com ele, não é isso? E se tu morrer hoje? Né? Uma pessoa morre em seus pecados, sabe por quê? Por ela se considerar justa. Era isso que os judeus se achavam. Eles se achavam justos. Então, lá no versículo 21, Jesus disse assim, ó: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis ir. Jesus está indo para a presença de Deus, e para onde Jesus vai, os judeus não poderão ir. Por que eles não poderão ir? Porque eles não têm Cristo. E você também não vai poder. Já a gente fala isso aqui há anos. No dia que Deus olhar para o Júnior e ver o Júnior, ele está morto. Mas no dia que ele olhar para o Júnior e ver Cristo, ele está vivo. Não tem outra. Não tem outra opção. Você não pode se considerar justo como os judeus faziam. Simples. Os judeus se achavam justos, eles se achavam santos e perfeitos, né, moralmente. Né? Eles haviam estabelecido o modelo de salvação pelas obras. Né? Você tem que ser bom, tem que ser justo, tem que ser, né, fazer caridade, né, dar esmola. Né? Se alguém deseja morrer em seus pecados,
Basta confiar na sua própria justiça. Você quer morrer nos seus pecados? Confia só em você, na sua própria justiça. Se ache justo. A gente pode ir lá para a doutrina da justificação que está em Romanos, exatamente isso. É Deus olhar para você e não ver você, ver Cristo. Enquanto Ele não vê Cristo em você, você está em maus lençóis, pode ter certeza. Uma pessoa morre em seus pecados por ser mundano. Né? Jesus disse, né, lá no versículo 23, ele diz assim, ó, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo e o deste mundo eu não sou. O mundo, o que é mundo aqui? O que esse mundo significa nessa passagem? Ele significa o sistema, esse sistema espiritual que está em oposição a Deus. Você pode ver, tudo está em oposição a Deus. Tudo no mundo está em oposição a Deus. Os judeus faziam parte desse sistema que era encabeçado por Satanás. Né? Quem é mundano tem o diabo por pai. Jesus e os seus escolhidos estão no mundo, mas não são do mundo. Esse é o grande, o grande detalhe que a gente precisa entender. A gente está trabalhando isso aqui já há muitos anos, aqui na nossa congregação. A nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus. Não adianta você achar que isso aqui vai melhorar. Não adianta você achar que alguém vai resolver teu problema aqui. Que você vai ter uma vida boa. Não adianta. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos nessa terra. Passagem rápida, que pode ser muito mais rápida do que você imagina. Né? Tem pessoas que partem daqui numa velocidade assim tão grande, né? Que você nem esperava que aquilo acontecesse. Isso aqui é nada em relação ao que nos aguarda na glória. Então, essa é a consciência que nós temos que ter. A nossa pátria está nos céus. Não é Brasil, não é Estados Unidos, não é Europa. É nos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Amém, gente? Uma pessoa morre nos seus pecados quando ela não acredita em Jesus. Outra coisa. Né? Então, lá no versículo 24, continuando. Né? Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque não credes que eu sou. Eu sou aí com letra maiúscula, quer dizer, Jesus é Deus. Deus conosco, Emmanuel, Ele esteve conosco aqui, em carne e osso. E as pessoas não creram, principalmente esses judeus. Né? Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ou seja, se você acha que Jesus foi um grande profeta, você vai para o inferno. Se você acha que Jesus é um espírito de luz, você vai para o inferno. Se você acha que Jesus é o anjo Gabriel, você vai para o inferno. Se você não crê que Jesus é Deus, você vai para o inferno. Simples. Simples assim. Né? O pecado imperdoável e fatal é não crer em Jesus como eu sou. Esse é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é essa. Não tem o pecado imperdoável. Qualquer pecado Deus vai perdoar, menos esse. Pode ter certeza. Qualquer pecado Deus perdoa. Nós temos um advogado no céu. Se a gente pecar, o próprio Cristo diz isso. Nós temos advogado no céu. Mas esse não tem perdão. É não crer que Cristo é o próprio Deus. Isso é chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo. É o pecado sem perdão. Então, Jesus é o pão para aquele que está com fome, é o caminho para aquele que está perdido, é a luz para aquele que está nas trevas, é a vida para aquele que está morto. Quem crê em Jesus tem a vida eterna e a ira de Deus é retirada. É só crer. Amém, gente? É só crer, é só isso, que tudo o resto
foi feito na cruz. Você não precisa fazer mais nada. Sabe o que é não precisar fazer nada? Só crer. Ele fez tudo na cruz. Se você acha que tem que fazer alguma coisa, igual os judeus achavam, né? Você está fazendo o quê? Você está desconsiderando o sacrifício de Cristo na cruz. Simples. Se você acha que pode fazer alguma coisa. Uma pessoa morre em seus pecados por ignorância espiritual. Pode ter certeza disso. Lá no versículo 25, diz assim, ó, então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio eu vos tenho dito? Os judeus insistiam em sua ignorância deliberada. Quem és tu? Eles agem como se não tivessem ouvido a Jesus, em tom de escárnio e zombaria. É ou não é? As pessoas, né? Tá certo até porque tem alguns exemplos muito ruins que estão aí por fora, né? Que as pessoas estão zombando da gente. Por causa de muito exemplo ruim, que eu não vou ficar aqui listando, porque não precisa. Né? Você sabe que chamam a gente de evangélicos. Vocês sabem disso, não sabem? É assim que nós somos tratados. Evangélicos, gado. Entendeu? É assim que nós somos. É escárnio, é zombaria. Mas nós temos Cristo. Tá certo? Vamos em frente. Porque nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Uma passagem rápida, como uma névoa. A vida é como uma névoa. Toda vez que eu tomo uma anestesia, que eu saio eu vejo que a vida, quando tu abre, opa, voltei. Né? Você fica cada vez mais com a idade chegando, é sempre interessante isso. Né? Jesus havia dito desde o princípio que ele era o enviado de Deus. Né? E quando ele fosse crucificado, todos saberiam que ele era o Salvador. Tá? Resumindo, a ignorância espiritual. Né? Jesus sabia de onde vinha e para onde ia. Ele ia embora para o céu, ele vem do alto, ele é o Messias enviado por Deus e ele será crucificado e morto. Os fariseus, porém, morrerão em seus pecados. Eles são de baixo, são do mundo e não poderão ir para onde Jesus vai. Não adianta. Você é fariseu, você é legalista, você se acha justo. Vai ser ruim você ir para junto de Jesus. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Segundo, já dos versículos 31 a 36, né? O verdadeiro discípulo de Jesus. O ensino principal desse trecho que a gente vai entrar agora, a partir do versículo 31, é acerca do verdadeiro discípulo e da verdadeira liberdade. Versículo 31 a 36, diz assim, olha. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tem outro caminho. Então, muitos judeus se diziam crentes em Jesus, como hoje, né? Muita gente se diz crente, é crente por, né? Declaratório, né? Vou usar esse termo, né? É igual católico, antigamente, hoje não é tanto mais, mas sei lá, 30 anos atrás, todo mundo falava no Brasil que era católico. Católico. Católico não praticante.
todo mundo era católico. Agora todo mundo é evangélico. É incrível, né? Como a coisa muda, né? Hoje, mais ou menos 30% da população se diz evangélico, né? Então, os judeus, eles também se diziam crentes, mas eles sabiam que a fé deles não tinha consistência. Logo adiante, Jesus diria, no versículo 45, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Né? Jesus, entretanto, nos oferece 4 ensinos preciosos acerca do discípulo autêntico. Então, vamos tratar desses 4 ensinos. Primeiro ensino que a gente tira nesse trecho. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que crê nele. Ponto. De que forma? Né? O discípulo verdadeiro nasce quando ele passa a crer na pessoa e no ensino de Jesus. João registra, lá no versículo 30, ditas estas coisas, muitos creram nele. Né? Tudo na vida cristã começa com o quê? Com a fé. Né? Sem fé, é o quê? É impossível agradar a Deus e receber dele alguma bênção. Né? Isso é a Bíblia que nos diz. A Bíblia ensina que a fé é promovida por Deus soberanamente no coração dos eleitos. Em Tito 1:1, né? Esse versículo é muito interessante para corroborar essa afirmação. Diz assim, ó, Paulo, né? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover o quê, né? A fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. A fé é dos eleitos, ela é dada por Deus. É um dom. A fé salvadora é dos eleitos, né? E ela é produzida pela pregação da palavra. Né? E assim, lá em Romanos 10:17, muito conhecido esse trecho. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Né? Romanos 10:17. Por isso, Paulo afirma também, lá em 2 Tessalonicenses 3:2, tem uma afirmação muito interessante de Paulo. Ele diz o seguinte, ó, a fé não é de todos. Interessante, né, Júnior? A fé não é de todos. Pode conferir 2 Tessalonicenses 3:2. Segunda lição que a gente tira. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que permanece na sua palavra. Então, lá no versículo 31 está assim, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, o verbo traduzido aqui por permanecer, meno, né? Quer dizer, pode significar também basear, guardar e obedecer. Então, em vez de permanecer, você pode falar, se vós, né, basear na minha palavra, ou se vós guardar a minha palavra, ou se vós obedecer a minha palavra, vai dar no mesmo. Tá? Essa palavra que foi traduzida do grego quer dizer isso. Essa palavra meno, que foi traduzida como permanecer. E a perseverança em crer e obedecer a Jesus, não basta crer, né? Mas é preciso permanecer. O verdadeiro discípulo é aquele que tem um compromisso com a palavra de Deus. Está claro isso? Ou tem ou não tem. Ou você é discípulo ou você não é discípulo. Ou seja, não existe evangélico não praticante. Não tem como. A palavra de Deus, ela deve ocupar sua mente, o seu coração e a sua afeição. Né? Tem vários trechos que a gente poderia ver aqui. Né? Ele deve honrar, confiar e amar na palavra do Senhor. Jesus disse aos judeus, a minha palavra não está em vós. Está lá no versículo 37. Né? Não havia lugar para a palavra de Cristo no coração daqueles homens. A minha palavra não está em vós. Terceira lição que a gente tira. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que recebe a revelação da verdade. Né? E conhecereis a verdade. Está lá no versículo 32. Não é isso? Graças a Deus, a verdade existe e pode ser conhecida. Deus existe e com Ele toda a verdade. Mas ninguém pode conhecer a verdade
se não for por revelação sobrenatural. Não tem como. Não tem. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Está lá em João 3,27 que a gente leu aqui no início. Deus ilumina o nosso entendimento para compreendermos quem é Jesus. Ele que faz isso conosco. Você não consegue fazer isso sozinho. Se o Espírito de Deus não estiver atuando em você, já era. Desculpa o termo. Né? Jesus afirmou de maneira indubitável, tá? Que ninguém jamais conhece a Deus se o Filho não revelar. Simples. Né? É pela vontade de Deus, por intermédio de Jesus, que temos acesso à verdade. Jesus é a verdade que nos foi revelada para sermos conduzidos ao Deus verdadeiro. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Mas ninguém é a verdade. Então, quarta lição. O verdadeiro discípulo de Jesus experimenta a verdadeira liberdade por intermédio de quê? Do conhecimento da verdade. De que forma? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Ficou muito famoso esse versículo na boca de políticos anátemas aí no passado, certo? Querendo enganar crente, né? Ou crente entre aspas. Aqui a gente está falando, a verdade vai vos libertar, sabe de quê? É do pecado, não é do partido político, não é do comunismo, é do pecado que a gente está falando aqui. Então, políticos anátemas usaram a palavra de Deus. E eu espero que Deus pese a mão sobre esses políticos. Que eles não podem fazer isso. Isso é blasfêmia, o que eles fizeram. A liberdade aqui significa, sabe o quê? Libertação do pecado. É isso que significa. Profanação. Muito bom. A pessoa é livre quando o pecado não tem domínio sobre ela. E quando a palavra de Cristo domina o seu coração e sua vida, aí você é livre. É só dessa forma. Não tem outra forma. Não tem outra forma. A pessoa é livre quando recebe a liberdade espiritual, que o capacita a escolher não pecar. Sabia? Todo ser humano que ainda não recebeu a salvação é escravo do pecado. Não tem como. Não tem. Aí o versículo 36, ó, olha só. Glória a Deus por isso. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A condicional, se deixa a responsabilidade para o homem decidir, mas a ação de libertação ou serem livres é de Jesus. Né? E todos que são livres em Cristo se tornam o quê? Filhos e herdeiros de Deus. Amém? Se tornam. Tu é livre. Entende isso? Tu está livre do pecado. Por quê? Porque você conhece a verdade. E a única forma de você se libertar é conhecendo a verdade. Quem é a verdade? Eu sou o quê? O que Jesus disse? Eu sou? Jesus é a verdade. É Ele que te liberta do pecado. E aí, os fariseus, né, se achando, os judeus se achando, mas eu sou filho de Abraão, não é isso? Eles são filhos de Abraão ou do diabo? Vamos ver do versículo 37 a 47 aqui. Os judeus fizeram 3 afirmações para Jesus no tocante ao que eles achavam de si mesmos. Somos descendentes de Abraão. Olha. E Jesus concorda com eles. Bem sei que sois descendência de Abraão. No sentido físico. Todo judeu é descendente de Abraão. O Novo Testamento ensina que há 2 descendências de Abraão. Uma física e outra espiritual. Vamos ver? Paulo ensina que nem todos os de Israel, descendência física, são de fato israelitas, descendência espiritual.
Nem todos os descendentes físicos de Abraão são seus filhos espirituais e os filhos da promessa. Vamos continuar aqui com Paulo. Somente aqueles que creem em Jesus são os filhos espirituais de Abraão. E isso, vamos confirmar em Gálatas. Gálatas 3, do 28 e 29, diz assim, ó: Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, presta atenção, e se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Certo, gente? Os judeus, eu estou salvo, eu sou descendente de Abraão. Não é isso que eles achavam? A descendência espiritual de Abraão é composta por aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Os líderes judeus, apesar de descendentes físicos, não eram descendentes espirituais de Abraão. Então, vocês acham que Abraão era pai deles? Vamos ver o que Jesus vai falar. Eles falavam, né? Nosso pai é Abraão, batendo no peito. Versículo 39, né? Os judeus reivindicaram a paternidade espiritual de Abraão. Jesus respondeu, na hora: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Abraão praticou a comunhão e a obediência a Deus. Abraão obedeceu a mensagem dos profetas de Deus, enquanto os líderes judeus rejeitaram a revelação por meio do Filho. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. O próprio Cristo falou isso para eles. Jesus era descendente de Abraão, era o descendente de Abraão que levaria a bênção da salvação a todas as famílias da terra. Lembra da promessa que Deus fez a Abraão? Lembra lá em Gênesis 12, 1 a 3? Né? Mas os judeus queriam matá-lo. Jesus declara: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Né? Os judeus, entretanto, odiavam a Jesus. O que adianta dizer que é filho de Abraão? Né? Eles falavam ainda no versículo 41, temos um pai que é Deus. Os judeus afirmavam que são filhos de Deus. Jesus, porém, os questiona. Né? Lá no versículo 42, Jesus diz assim, ó: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então, se vocês fossem realmente filhos de Deus, vocês teriam me reconhecido. Se Deus fosse o pai dos judeus, eles amariam a Jesus e reconheceriam a sua origem e missão. Jesus declara no versículo 44, olha só a declaração de Jesus. Quem é o pai desses caras? Né? Vós sois do diabo, que é o quê? Vosso pai. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus falou, vocês são filhos do diabo. Vocês não são filhos de Deus. Foi isso que ele disse aqui. Ou tem outra coisa escrita aqui? Vós sois do diabo, que é vosso pai. Afirmação contundente. Certo? Os filhos partilham da natureza do pai. Se Deus é nosso pai, partilhamos da natureza divina. 2 Pedro 1, de 1 a 4. Né? Mas se o diabo é nosso pai, nós partilhamos da sua natureza maligna. Quem é teu pai? Os judeus eram filhos do diabo, por isso rejeitaram a verdade. Não entendiam o ensino de Jesus. Eram incrédulos. A incredulidade é um problema sério. Ao encerrar essa discussão, né, com os líderes judaicos, Jesus os convida a crer. Lá no versículo 51. O que ele fala para eles? Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra,
não verá a morte eternamente. Esse é o problema. A morte eterna. Já falei aqui várias vezes. Vai passar 1000 anos e você está lá, queimando. Mais 10.000 anos e você lá, queimando. Mais 50.000 anos e você lá, queimando. É só choro e ranger de dentes. Mais 10.000 anos e você queimando. E no lugar escuro, porque a gente entende que o lugar é escuro, você não vai ver, você vai sofrer. Mais 1 milhão de anos e você lá queimando. Essa é a morte eterna. É o lago de fogo, onde só tem choro e ranger de dentes. E não tem mais chance nenhuma. É agora ou nunca. It's now or never. Né? Para encerrar, a única maneira de não morrer em seus pecados e ter a vida é crendo no ensino de Jesus. Creia e não veja a morte eterna. Amém, gente? Glória a Deus. Então, vamos só tentar aqui fazer uma conclusão e algumas aplicações práticas. Primeiro, aprendemos que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que obedece à palavra de Deus. Aprendemos isso. Segundo, aprendemos que todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Aprendemos isso. Terceiro, aprendemos que somente Jesus pode libertar o homem da escravidão do pecado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só Ele, mas ninguém. Mas ninguém nem pode usar isso. Esse versículo, da forma que foi usado nos últimos tempos. Que Deus tenha piedade dessas pessoas. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Isaías, pode encerrar a escola bíblica para mim? Pedir meu cunhado aqui que está me visitando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra lida e explicada, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, porque ela tem o poder de edificar as nossas vidas, Senhor Deus. Muito obrigado pela vida do meu cunhado Gleison, continua abençoando ele, abrindo o seu entendimento, e todos aqueles professores desta escola, Deus. Abençoa cada um de nós que ouvimos isso, que possamos, ó Deus, acima de tudo, obedecermos e colocarmos em prática. Te agradecemos muito, ó Deus, por esta manhã, em nome de Jesus. Amém.